Bom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa alcançar o seu coração, amém? Como eu disse no vídeo inicial, hoje nós vamos começar um assunto importante sobre seitas e heresias. Hoje, nessa complexidade de religiões, nessa complexidade de informações, é importante você conhecer a verdade. Mas antes de tudo, eu quero dizer que nós temos que ter toda a humildade e simplicidade em dizer que nós não sabemos nada, porque a Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas a palavra de Deus é verdadeira e ela nos traz a luz das Escrituras, a verdadeira revelação da sua palavra, a verdadeira revelação de Deus para nossas vidas. E eu quero ser bem breve nesse vídeo e trazer a você hoje falar sobre a seita Testemunha de Jeová, que é uma seita perigosíssima, que tem afastado muitos do conhecimento da verdade e levado muitos ao rudimento do mundo, ao pecado e trazendo como consequência pessoas com destino ao inferno, porque não conhecem o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. São enganadas, induzidas pelos seus líderes que levam as pessoas ao engano, porque as pessoas não conhecem a verdade. Mas vamos comigo, Colossenses capítulo 2, para começarmos. Acompanhe comigo na palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e versículo 5 diz: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem em firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Constância na fé. Então Paulo, apóstolo Paulo, enviando essa carta para Colossenses, para a igreja da localidade, e o apóstolo Paulo se alegra com a firmeza deles na plenitude do evangelho de Cristo, no verdadeiro sentido que é Cristo Jesus. Paulo se alegra em saber que eles estão firmes na palavra do Senhor. E assim é eu e você, na firmeza da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos arraizados na palavra de Deus. Então nada que vem como engano consegue nos enganar. Veja, acompanhe o próximo texto e veja como um texto. Liga o outro texto. Lá em 2 João, a doutrina de Cristo, 2 João capítulo 1, o verso 10, vai dizer: Se alguém vir ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ou seja, o apóstolo João, embora ao questionamento se foi o apóstolo João que escreveu essa carta, mas os apologetas aqui afirmam que é o apóstolo João, devido à idade, o tempo da escrita da carta. Mas enfim, ele vai dizer que não devemos receber outra pessoa que traga um outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus. Qualquer outro ensinamento que não seja o evangelho de Cristo deve ser negado, deve ser isolado. Uma prova disso é quando o apóstolo Paulo diz: se alguém vir trazer o outro evangelho que não seja de Cristo, o apóstolo Paulo também afirma a mesma fala do apóstolo João. Não recebais. Paulo fala isso. Nem se um anjo do céu revelar um outro evangelho que não seja de Cristo, seja esse anátema, ou seja este amaldiçoado. Então, para começarmos, eu quero trazer a você o que o apóstolo João e o apóstolo Paulo falam acerca do evangelho de Cristo, que é o verdadeiro evangelho da revelação de Deus para os homens. Amém? Agora nós vamos dar uma caminhada na palavra de Deus. Nós vamos lá em Isaías, que é o texto preferido dos testemunhas de Jeová. Isaías capítulo 43, verso 6, há vários textos que os testemunhos de Jeová gostam de afirmar e trabalhar. Porém, o texto preferido deles é esse. Isaías capítulo 43, versículo 6, que diz, ou melhor, Isaías 44, versículo 6, que diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor do Exército: Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Muito bem. Eles afirmam que há somente um Deus, que somente um Salvador, e que Deus é Jeová, que não há outro Deus além de Jeová. Na tradução Novo Mundo, que é a Bíblia deles, diz que não há outro fora de mim, a não ser eu, Jeová. Então eles afirmam que só há um Deus chamado Jeová e que não há outro Deus.
Muito bem, então dá a entender que eles são monoteístas, não é isso? Porém, eles caem em contradição, porque veja bem, o enoteísmo é a crença que atribui poder supremo a um único Deus, a quem os devotos adoram com exclusividade, sem, no entanto, negar a existência de outros deuses. É justamente essa crença que as testemunhas de Jeová manifestam na sua Bíblia, tradução Novo Mundo. Mas entenda, 1 João, veja o que está na Bíblia deles, na tradução deles. Na 1 João, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Essa palavra, essa letra, eles diminuem o Deus, trazendo Deus com letra minúscula, dizendo que é a palavra e a palavra era um Deus. Ora, eles acabam de afirmar em Isaías capítulo 44, versículo 6, que há somente um Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, eles dizem que a palavra era um Deus. Então eles não são monoteístas e politeístas. Então eles caem em contradição bíblica. E tudo aquilo que é contradição bíblica é heresia. Porque a Bíblia, ela deve conter, o texto deve bater com o contexto da palavra. Porque se não tiver o contexto, generalizando o texto, vira pretexto para a heresia. Texto isolado é pretexto para a heresia. Então eles caem em contradição. Porque veja bem, eles colocam essa tradução e eles afirmam: dessa forma sustentam a existência de dois deuses. O Deus Todo-Poderoso, que é chamado Jeová, como eu disse, e um Deus com letra minúscula, considerado por apenas poderoso, que é Jesus Cristo. Agora entenda, olha o comentário apologético. Tal interpretação, no entanto, é anulada pela referência 43:10, que afirma, Isaías 43:10, que afirma: e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá outro Deus. Ora, a própria palavra em Isaías 43, porém no verso 10 diz que não há outro Deus, não formou nenhum Deus antes nem depois dele. Então, mais uma contradição bíblica, mais uma heresia. Ou sou monoteísta, ou sou politeísta. Agora entenda, vamos ler João capítulo 20 e versículo 28, olha que coisa tremenda. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, diz: e Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Vou repetir. E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Meu Deus, Tomé está falando de Jesus. Tomé está falando da deidade, da divindade de Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor e Deus. João capítulo 10, verso 30 diz: eu e o Pai somos um. Então é muita contradição para tentar isolar a divindade de Cristo. Negam a doutrina de Cristo. Heresia e seita brava. Olha 1 João, capítulo 5, verso 20. Jesus, o verdadeiro Deus. Jesus, o verdadeiro Deus. 1 João, capítulo 5, verso 20. Vamos para a Bíblia para ver o que diz? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja Deus por esta palavra. Então não há outro Deus além de Jesus. Só Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Por isso há uma necessidade de reconhecermos Jesus. Jesus ele veio como um homem, mas em Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz: e tendo a forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes diminuiu e habitou no meio dos homens. Então nós temos que entender o seguinte, que Jesus ele veio sim como um homem, mas Jesus era Deus. E hoje ele é 100% Deus. A Bíblia diz que só há um Salvador, que é Jesus Cristo, só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então é necessário crermos e entregarmos a nossa vida para Jesus. Romanos capítulo 10, verso 4 diz: se com nossa boca confessar e com nosso coração crer, seremos salvos. Não há outro Salvador além de Jesus. Quando Isaías diz que não há outro Salvador e outro Senhor a não ser Deus, é o próprio Jesus se intitulando Deus.
Jesus é Deus. Mas para isso é necessário reconhecermos em Deus. Para finalizarmos esse estudo de hoje, entenda, quando questionaram sobre Deus, quando Moisés disse, Senhor, quando eu vier falar do Senhor, o que eu vou dizer? Deus afirma para ele, diz que o eu sou te enviou. Interessante que Jesus repetiu a mesma palavra quando os fariseus questionou ele. Os fariseus questionou acerca da sua divindade. E Jesus disse, eu sou o que sou. Meu Deus. Jesus repetiu a mesma palavra no Novo Testamento. Então entenda, o amor de Deus ele é manifesto a todos. Mas para ser salvo tem que crer nele. Crê em Jesus, arrepende dos seus pecados. Vá até Jesus, que ele tem muito mais para te dar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.